Amados irmãos, abram aí a sua Bíblia em Hebreus 12, 4 a 13, que nós vamos estar refletindo hoje sobre razões da disciplina divina. Só que eu quero ler antes um texto, que é Tiago 1, 2, que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Algo importante a se destacar, que dentro desse texto, e do próprio contexto de Tiago, há uma diferença, antes de entrarmos diretamente no texto, entre provação e tentação. No texto de Tiago, é muito claro que Deus não tenta ninguém, porque a tentação tem o propósito de nos conduzir à derrota. E o autor da tentação é o nosso adversário, o diabo, que era um anjo caído. Mas o oposto a isso, contrapondo a isso, temos a aprovação, aquela que é permitida por Deus para que nós sejamos aprovados. Então, queridos irmãos, nós temos sempre que discernir se algo que está acontecendo na nossa vida é tentação ou provação. A provação, ela visa que sejamos aprovados, aperfeiçoados. A tentação é aquela que vem para nos derrubar. O texto de Tiago vai falar depois, na sequência, sobre a tentação. Ou seja, o diabo nos tentando, e ele vai continuar tentando pelo resto das nossas vidas, para nos derrubar, para nos conduzir ao fracasso. Mas a provação, ela nos conduz à aprovação do Senhor. Como também, queridos irmãos estudantes, seja vou falar da moda antiga, tá? Do primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau, como é assim que a gente falava antigamente, né? Passamos pela prova para sermos aprovados. Então a prova não é nenhum bicho-papão, não é? A prova é para testar o nosso conhecimento e sermos aprovados. Por que eu falo tudo isso nessa introdução? O autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vem tratar esse tema para com a igreja que estava na Itália. E algo importante a se entender. Embora o autor de Hebreus não cite, mas ele entendeu que essa igreja para a qual ele escreve, em toda a região ali da Itália, não é? Estava passando por algum momento que ele entendeu que era provação, que era uma provação que veio do Senhor. Então, diante de tudo isso, ele vai nos passar aqui nesse texto, do verso 4 ao verso 13, razões da disciplina divina. Então, nós temos que entender exatamente isso nesse ponto. Ele não cita a provação, mas ele entende que a igreja estava passando por alguma provação, algo que Deus permitiu para que a igreja fosse aperfeiçoada. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus para adentrarmos mais profundamente nesse texto. Pai, pedimos a Ti, Senhor, que nesse instante, agora, o Teu Santo Espírito possa ter livre acesso às nossas mentes. E ao citarmos os textos bíblicos, o Teu Santo Espírito possa estar falando conosco, elucidando esse texto e nos conduzindo, Senhor, ao aprendizado, ao conhecimento, ao aperfeiçoamento, Senhor. Fala conosco, Pai, pois assim nós oramos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual é o princípio que nós vamos encontrar nesse texto? E para que os irmãos
estejamos sempre atentos, então nós vamos ler junto, como por hábito temos feito. Qual é o princípio? Vamos lá? Somente quando entendemos as razões pelas quais Deus nos disciplina, podemos enfrentar o sofrimento com firmeza. E aqui nós vamos encontrar, vamos juntos? Neste texto, vamos encontrar 7 razões pelas quais Deus nos disciplina. Vamos à primeira? Juntos? Somos disciplinados para vencer a luta contra o pecado. Isso está no verso 4 ao verso 6. Que diz, lembrando sempre que aqui eu estou usando a versão Almeida, século 21. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como filhos, como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. O que está esse texto dizendo para nós? Esses versos estão externando o amor paternal de Deus para com os seus filhos. E os cristãos hebreus não estavam lutando contra o pecado a ponto de derramar sangue, né? O sangue pelo martírio. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, vocês ainda não sofreram como Cristo. Por isso que ele coloca a ponto de derramar sangue. Por quê? O Senhor Jesus, no Getsemane e na cruz, foi o exemplo máximo de sofrimento. O Senhor Jesus, ele é o exemplo máximo de sofrimento. Por que ele é o exemplo máximo de sofrimento? Mesmo sabendo que a perseguição no mundo, e principalmente na Coreia do Norte, tem sido de extrema violência. Por quê? Porque nós sofremos, não é? Pensando agora em homem natural, nós sofremos porque somos pecadores. Nós sofremos como humanidade porque foi aquilo que nós plantamos lá no Jardim do Éden como geração de Adão. Jesus, quando ele sofreu inocente. Ele sofreu no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar. Então, em termos de sofrimento, ninguém vai poder se comparar com Cristo. Por quê? Nós sofremos como pecadores. Cristo sofreu de forma inocente. Mas ele sofreu por causa dos meus pecados, dos teus pecados, dos nossos pecados. Nós éramos Barrabás. E gravem bem, nós éramos Barrabás, simbolicamente. E Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Então, a igreja hebreia tinha que entender que eles ainda não estavam sofrendo a ponto do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Aqueles cristãos estavam com o coração dividido entre cristianismo e judaísmo. E não havia ainda, embora o Império Romano vai perseguir posteriormente, com vários imperadores ao longo da história, mas nesse momento histórico, o imperador ainda
não tinha agido de forma violenta. Então, ele podia dizer naquele momento histórico: vocês ainda não sofreram até derramar sangue. Então, da mesma forma hoje, queridos irmãos, e somente nós hoje do Ocidente, alguns irmãos nossos, às vezes reclamam de pequenas zombarias e algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano, né? Só que algo importante se destacar: nós, do Ocidente, ainda não temos sofrido grau elevado de violência e perseguição, como a Igreja do Senhor Jesus no Oriente. China, Irã, Coreia do Norte e alguns países islâmicos. Então, eles têm sofrido muito mais do que nós aqui. Então, não que nós desejemos a perseguição, mas, amados irmãos, isso deve nos trazer à mente uma verdade muito importante. Qual é ela? Vamos aproveitar a liberdade que temos de ter a porta aberta, de ter um prédio no nosso nome, porque nem isso eles têm, para servir, adorar e expandir a mensagem do Evangelho. Por quê? Em outros lugares, nem isso eles têm. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Então, e algo importante que foi dito para eles: quando somos disciplinados, é para quê? Vencer a luta contra o pecado. Então, tenha discernimento espiritual de algo que que você esteja passando, e você que nos acompanha pelo canal, que talvez o Senhor tenha permitido algumas situações, para quê? Para nos disciplinar, porque o Senhor é aquele que disciplina a quem ama. A disciplina é a demonstração da paternidade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, quando Ele me corrigir, quando Ele te corrigir, queridos irmãos, agradeçam, porque isso é a demonstração do amor dEle, como também nos impedindo de cairmos no laço do pecado. Então, a disciplina tem esse papel, nos capacitar para vencer a luta contra o pecado. Segunda verdade desse texto, queridos irmãos, vamos lá? Somos disciplinados para aprendermos a perseverança. O que diz o verso 7? E visando a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Qual o filho a quem o pai não disciplina? Então o autor diz claramente que a disciplina tem o propósito da perseverança. E Deus usa a disciplina, porque Ele é o nosso Pai espiritual. Detalhe importante aqui, amados irmãos, para nós pais, uma verdade que algo importante, é sempre se destacar. Nós pais temos uma responsabilidade. Qual é ela? Quando necessário, no lugar certo e na hora certa, com controle emocional e sabedoria do alto, disciplinar os nossos filhos, porque assim Deus faz conosco. Então, queridos pais presentes que têm filhos, né, sempre lembrando, os nossos filhos não convertidos ainda, eles são pecadores. E como pecadores, eles vão manifestar a natureza pecaminosa e precisam
ser corrigidos. Só que é lógico, do jeito certo, na hora certa, da maneira certa, né? E uma correção para que ele volte para o caminho. Então, quanto mais o nosso Deus, quando ele nos disciplina. E uma pergunta para nós pensarmos. Você já agradeceu ao nosso Deus Trino por causa da disciplina que você recebeu? Já pensou nisso? Não é? Porque eu vou falar um exemplo negativo aqui. Aquele de Caim. Quando Caim foi disciplinado porque matou Abel, eu vou falar numa paráfrase, tá? Ele disse o seguinte: maior foi a disciplina do que o pecado. Ou em outras palavras, Caim disse: Senhor, só porque eu matei meu irmão, o Senhor está me expulsando, me mandando embora do jardim, mandando a andar sem rumo, como dizem, sem lenço e sem documento, só porque eu matei o meu irmão. Então, Caim, quando disse isso, ele demonstrou total falta de arrependimento. E aí nós vamos lembrar de um outro personagem, Davi, que quando disciplinado, após ele fazer um monte de coisa errada, ele disse: pequei contra o céu, pequei contra a terra. Atitude diferente. Então, queridos irmãos, somos disciplinados para aprendermos a perseverança. Para isso que nós somos disciplinados. E a disciplina mostra o trato de Deus para com os seus filhos adotados, que somos nós. Por quê? Qual é o propósito do Senhor? Deus quer forjar em mim e em você o caráter de Cristo. E destaco aqui o filho legítimo. Nós, o povo de Deus, espalhado na face da terra, somos todos adotados. Fomos inseridos na videira, conforme João capítulo 15. Só Jesus é o filho legítimo. Por isso que, sempre lembrarmos, esse amor que esse nosso Deus tem pelos seus adotados. Por isso que ele nos disciplina, para aprendermos a perseverar, queridos irmãos. Essa é a segunda verdade do texto. A terceira verdade do texto, amados irmãos, é esta. Vamos juntos? Somos disciplinados para que nos identificamos como filhos. Olha o que diz o verso 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Qual é o princípio importante aqui, amados irmãos? Eu não posso disciplinar o filho dos outros. Posso? Hein, Marcos? Não posso. Né? Quem tem que disciplinar o filho é o pai e a mãe. É uma regra jurídica. Não é? Então, se eu não posso disciplinar, né, se eu não posso ser disciplinado por alguém, é porque eu não sou filho. Então, aqui já entendo uma questão jurídica do próprio texto. O Senhor não vai disciplinar aquele que não é filho. Então, o que a correção que vem do Senhor nos ensina? 2 pontos a se destacar aqui. Primeiro, Deus nos disciplina com muito amor. Deus vai te disciplinar, Deus vai me disciplinar com muito amor. Então, entenda, foi a manifestação do amor de Deus. Segundo,
Deus nos disciplina porque somos seus filhos adotados em Cristo Jesus. Então, por essa razão, o Senhor nos disciplina. Por isso, devemos, aprendendo com Deus, a demonstrarmos o mesmo amor pelos nossos filhos, os disciplinando quando necessário. E sempre gosto de destacar, os nossos filhos, quando nascem com a semente pecaminosa, assim como nós nascemos, a natureza pecaminosa. E eles precisam ser corrigidos, como também eles são carentes da graça de Cristo. Então, querido pai, querida mãe, evangelize os seus filhos. Não é? Um sermão de muitos anos atrás, eu ouvi do pastor Haroldo Rosendo Rico, lá na Igreja Batista do Quarto Centenário, era o seguinte, o tema do sermão: Deus não tem netos. Deus só tem filhos, e filhos por adoção. Então, Deus não tem netos, não tem bisnetos, não tem tataranetos. Deus só tem filhos e filhos por adoção. Então, esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender. Então, Deus nos disciplina, porque somos seus filhos. Então, agradeça a disciplina que veio do Senhor, que isso é uma identificação que Ele lhe adotou, queridos irmãos. Que Ele lhe adotou. Que bênção é ser disciplinado pelo Senhor. E detalhe importante, nessa disciplina que vem do Senhor, Ele não expõe os seus filhos. Ele não expõe. E até o Senhor Jesus, Ele ensina isso quando os discípulos estavam impedindo que as crianças viessem até Ele. O que Ele faz? Ele não faz escândalo, não fala alto. O que Ele faz? Ele chama em particular os 12, e os corrige. Não é? Nós, como seres humanos, porque somos pais pecadores que de vez em quando se iram, não somos perfeitos. Quantas vezes nós cometemos o equívoco de corrigir o nosso filho na frente dos outros, não é? Nós, porventura, já temos o risco de já ter feito isso. Mas o Senhor Jesus nos ensina que essa disciplina é algo particular, não é? E assim, como é que o Senhor nos disciplina de forma particular? Uma dessas formas é quando a gente faz algo errado e o Espírito Santo de Deus, no segundo seguinte ao nosso ato pecaminoso, de ação ou omissão, ele já fala na nossa mente que nós, talvez, não deveríamos ter feito aquilo, ou, no caso contrário, deveríamos ter feito algo que nós não fizemos. Então, nós temos o pecado da ação, nós temos o pecado da omissão. Então, Ele nos disciplina. Não é? Por quê? Porque nós nos identificamos com Ele como filhos. Quarta verdade, amados irmãos, que esse texto nos remete. Somos disciplinados para que sejamos participantes da sua santidade. Verso 9 e o verso 10 nos revela essa verdade. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar. E nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai,
dos espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Aí é um ponto para reflexão aqui. Respeitemos os nossos pais. Respeitemos os nossos pais. E até nós adultos. É lógico que hoje, devido à idade, os nossos pais às vezes pegam algumas manias. Isso é natural. Mas isso não nos dá direito, nós adultos, falando aos pais mais velhos que nós, de nós o desrespeitarmos, queridos irmãos. Você não precisa concordar com ele ou com ela, mas não o desrespeite, porque isso não é agrado do Senhor. E quanto a Deus, Deus nos disciplina porque somos seus filhos, e se somos seus filhos, Ele quer que tenhamos o seu caráter. Por essa razão, o nosso Deus Trino nos disciplina. Como é que Ele nos disciplina? Começa através da ação do Espírito Santo de Deus, trazendo à memória as verdades da Escritura Sagrada. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que nós nos santifiquemos. Lá em Josué 3,5, Deus deu uma ordem para Josué: santificai-vos, porque amanhã Adonai fará maravilhas no meio de vós. Então, o Senhor quer de nós a santificação. Como é que a santificação vem? Pela ferramenta da disciplina. Então, esse é o propósito, amados irmãos. Então, e aqui, como filhos que estão crescendo até a maturidade do varão perfeito, então, mesmo adultos, queridos irmãos, de vez em quando, nós precisamos da disciplina que vem do Senhor. Nós precisamos. Todos nós aqui. Quinta verdade, amados irmãos. Juntos? Somos disciplinados para que produzamos frutos de justiça. Verso 11. Nenhuma disciplina aparece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, quando enfrentamos provações e as dificuldades, ficamos tristes, porque nós somos pessoas normais. Mas essa tristeza, ela é momentânea, porque o que ela vai produzir em nós? Frutos pacíficos de justiça. Em Hebreus 12, 11b, na versão da NVT, como aparece esse texto? Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, a disciplina que Deus tem permitido na minha vida e na tua vida, na nossa vida, ela produz santificação, o caráter de Deus no nosso interior. Sempre lembrando que o nosso Deus ele é santo, justo e amoroso. E é lógico que
o nosso Deus também tem outros atributos que não são transferíveis ao homem e alguns atributos que ele colocou em nós quando ele nos criou, né? E um dos atributos que Deus permitiu em nós foi o quê? O livre-arbítrio, só para exemplificar. Então, através das provações que vamos nos assemelhando cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, permita que a disciplina que vem do Senhor não só o santifique, mas produza frutos de justiça na minha vida e na tua vida. Então, nós somos desafiados a chegar à estatura do varão perfeito. É lógico que isso só vai se concluir quando tivermos corpos glorificados. Mas esse é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Sexto e penúltimo, vamos lá? Somos disciplinados para ficarmos firmes na nossa corrida. Esse texto é maravilhoso, amados irmãos, porque aqui o autor de Hebreus, ele faz uma diferenciação não preconceituosa de dois tipos de pessoas que tinham naquela igreja. O verso 12 diz: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Né? E aqui o portanto, amados irmãos, o texto até na NVT, a expressão que é usada é revigorem aos cansados e aos vacilantes. E é interessante notar que quando nós estamos cansados, essa é a nossa postura. Não é? O braço fica assim, pesado. Assim nós ficamos. E as pernas, é igual você quando ou saiu da academia ou fez alguma corrida. Né? Os braços ficam caídos, você fica meio andando, meio mole, porque você está cansado e vacilante. Então, porque joelhos vacilantes não podem andar e braços cansados não podem trabalhar. Essa é a realidade. Então, como é que nós podemos ser fortalecidos? Essa é a grande pergunta. Qual é a resposta? Somente pela ação do Espírito Santo que usa a Escritura Sagrada. Então, queridos irmãos, quando estiver com os braços cansados, com as mãos cansadas, quando estiver com joelhos vacilantes, precisamos recorrer à fonte. Qual é a fonte? A fonte é Jesus. Precisamos recorrer à palavra, recorrer à ação do Espírito Santo de Deus. Porque é a voz do Deus Trino que nos fortalece. Exemplo bíblico. Elias. Elias, num processo depressivo, lá na montanha, escondido de Jezabel, veio o trovão, veio um vento fortíssimo, que segundo o texto, tão forte, que moveu pedras.
Mas eis que de repente veio uma voz mansa e suave, que foi a voz do Senhor. Naquele momento, Adonai, o Deus Trino, fala com Elias de uma forma amorosa, revigora Elias para o seu último ato antes de ser arrebatado num carro de fogo. Então, amados irmãos, quem é que vai te renovar? Quem é que vai nos renovar? É o Espírito Santo de Deus, usando a Escritura Sagrada. Isso eu falo para o tempo de hoje, para dentro da nova aliança. O Espírito Santo de Deus, ele vai me renovar, ele vai te renovar. E por último, amados irmãos, pode trocar aqui. Vamos lá? Somos disciplinados para corrermos sem nos desviarmos. O que diz o verso 13? Endireitai os caminhos para os vossos pés. Olha o propósito. Para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Aqui aplicando a fala anterior minha, aqui que nós temos exatamente dois personagens. Aqueles que já caminhavam, mas estavam já meio vacilantes para trocar o caminho. E aqueles que já estavam mancos, com vontade de desviar. O que o texto nos remete? E detalhe importante, o verbo usado para endireitai o caminho dos vossos pés é o verbo que foi usado aqui, é um imperativo de Deus, é uma ordem. Todo verbo grego, quando ele está no imperativo, significa o quê? Ordem. Deus deu uma ordem. Como Jesus, em muitos momentos, deu uma ordem. Então, uma ordem. Qual é a ordem? Devemos fugir dos desvios do pecado. Primeiro. Segundo, devemos fazer caminhos retos com os nossos pés. Amados irmãos, e aqui me traz à memória, quando o meu Celtinha preto ficou com a roda torta. E o que aconteceu quando ele estava com a roda torta? Ele puxava, deixa eu lembrar aqui, ele puxava para a esquerda. Então toda hora eu tinha que ficar corrigindo o carro, porque a roda traseira estava puxando para a esquerda. Aí eu tive que levar o carro para o alinhamento técnico, para colocar o carro no ciborgue e desentortar o carro, porque ele estava torto. Amados irmãos, às vezes nós precisamos ir para o ciborgue de Deus para sermos corrigidos, os nossos pés, e os nossos pés andarem caminhos retos. Por que precisamos andar em caminhos retos? Porque devemos, pelos nossos caminhos, glorificar ao Deus Trino, queridos irmãos. E detalhe importante, ele fala, endireitai os caminhos dos vossos pés. E aqui ele está falando que eu preciso ser exemplo. Você que ainda está em pé, precisa ser exemplo. Por quê? Para que o manco não se desvie.
para que o manco não se desvie. Então, meus queridos irmãos, eu e você que estamos caminhando um caminho reto, né? E aí quando nós pensamos em caminho reto, algo muito interessante a notar, aquela régua de geometria que nós usávamos muito em aula de matemática, e algo muito importante na régua de geometria, não é? E aí quando a gente pensa até no aspecto do satélite. O satélite, ele tem que estar o grau certinho. Se ele tiver 90,01, antigamente o satélite que tinha nas nossas casas, né, na antiga GVT, era sistema de satélite, não é? Se ele tiver fora 0,01 grau, a TV não funcionava. Ou 89,99. Por quê? Em termos de quilometragem, isso dá diferença. 90 graus é 90 graus. Não é 89 e não é 90,01. Porque o 90,001, ele vai fazer, no decorrer do tempo, no decorrer da quilometragem, não alcançar o objetivo. Então, o que é o 90 graus para nós? O 90 graus é o Espírito Santo de Deus nos dirigindo momento a momento. E nós, como somos pecadores, amados irmãos, esse texto deve ser aplicado para nós em todo o tempo. Por quê? Só Jesus andou retamente. Só Jesus. Eu e você, nós tentamos andar retamente hoje, mas amanhã é um novo desafio, andar retamente novamente. Então, o desafio da santidade é todos os dias, não é? Por essa razão que nós precisamos estar na presença do Senhor sempre, né? E também para sermos exemplo para aqueles que estão mancos, quase se desviando, para que eles sejam curados. Amados irmãos, para que eles sejam curados. Então, o autor aqui coloca de uma forma muito prática. Olha, você, querido hebreu, que ainda está em pé, mas está meio vacilante, não desista, não desvie, porque você também é exemplo para aquele que está do teu lado. Por isso que somos disciplinados para corrermos sem nos desviarmos e sermos exemplo para os outros, queridos irmãos. Concluo, amados irmãos, com esse desafio, que você veja a disciplina que vem do Senhor, que você veja essa disciplina que, como nós falamos a princípio, essa disciplina que é para a nossa aprovação e não tentação, que nós vejamos essa disciplina como a ação de Deus nos preservando e nos guardando a cada dia. Pode jogar a última tela. O que nós aprendemos com isso? 7 razões pelas quais Deus nos disciplina. Somos disciplinados para vencer a luta contra o pecado. Somos disciplinados para aprendermos a perseverança. Somos disciplinados para nos identificarmos como filhos. Somos disciplinados para que sejamos participantes da sua santidade. Somos disciplinados
para que produzamos frutos de justiça. Somos disciplinados para ficarmos firmes em nossa corrida. Somos disciplinados para corrermos sem nos desviarmos e completando aqui. Somos disciplinados para que outros sigam o nosso exemplo, queridos irmãos. Então, na sua perseverança, aquele que está do teu lado vai se inspirar no seu exemplo e assim vai continuar caminhando. Então, vejam como o nosso testemunho fortalece os nossos irmãos ao nosso lado, que às vezes que nós talvez nem imaginemos que seja meio trôpego, mas a nossa perseverança foi um instrumento de Deus na vida do outro. Por isso, amados irmãos, quando Deus nos disciplinar para sermos aprovados, vamos perseverar. E vamos ter esse discernimento. Lembrando aquilo que eu falei no princípio. O diabo tenta para nos derrubar. O nosso Deus Trino nos prova para nos aprovar. Então veja a disciplina como algo bom que vem do Senhor, porque somos os seus filhos, queridos irmãos. Que essa verdade bíblica possa ser aplicado na nossa vida, queridos irmãos, quando necessário, a disciplina que vem do Senhor. E como o próprio texto aplica, queridos irmãos, pais, apliquem a disciplina. E futuros pais, né? Porque essa turminha aqui, ó, e a de cima também, e o Henry também, e o Leonardo, eles vão crescer e trazer netos. E quando se tornarem pais, que também possam ensinar aos seus filhos tanto o caminho do Senhor, como também uma educação, não é? Porque nós pais temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos, dentro da nossa cultura, logicamente, como também nos caminhos do nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque nós podemos tratar da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor permite a disciplina, é uma prova do Teu amor. Obrigado, porque através de Cristo Jesus, nós nos tornamos Teus filhos, Senhor. E nós, Pai, queremos pedir, nos dê, Senhor, discernimento espiritual. Como pais que têm filhos, mas também como filhos do Pai eterno, que é Tu, Senhor. Obrigado pela disciplina que Tu concede a cada um de nós, Senhor. Vem nos renovar, vem nos fazer perseverar. Oramos agradecidos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.